Qual é a maior explosão que tu fizeste? Ia correndo muito mal, porque um dos foguetões não quis voar, eu aproximei-me dele e ele de facto explodiu. E por acaso tive sorte, quis usar os códigos que nós utilizamos para fazer a descoberta do bóson de Higgs e quis experimentá-los numa indústria. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo o meu colega, amigo, físico também, António Onofre. António, diz-me uma coisa, tu és de Figueira da Foz, certo? Sim. E tiraste o curso de Física da Universidade de Coimbra. Tirei o curso na Universidade de Coimbra, sim. Como é que te passou pela cabeça de ser físico? Eu quando era miúdo tinha alguma... Eu achava que as férias eram demasiado grandes, porque de facto acontecia nada nas férias. Um miúdo a pensar que as férias são demasiado grandes? Era, exatamente. Bem, isso já é estranho. Era. Quer dizer, quando uma pessoa chega ao fim das férias está sempre com vontade de ver os colegas e estar na... É sempre o primeiro dia de aulas, de facto, é uma coisa espetacular, não é? Era. As férias para mim era sempre uma coisa muito complicada porque eu tinha sempre que arranjar qualquer coisa para fazer. Então passavam as minhas férias a fazer experiências. E... Daquelas de explosões? Era. Dessas. Era? Ai, meu Deus. Porque houve uma altura em que eu achava piada a foguetões. Então, tudo o que eu conseguisse pôr a voar era isso que eu fazia. E então passava as férias a fazer... num ano fazia os foguetões, no outro ano fazia uns geradores de energia eólica... e fazia assim umas coisas. Achava piada porque o período de férias para mim... Era um período, assim que eu entrava em férias, tinha que imaginar que tinha que fazer qualquer coisa, porque ir para a praia não era a primeira coisa que eu pensava. É um pouquinho seca, não é? É muito seca. Se você leva um bom livro para ler, se consegue fazer umas brincadeiras com amigos, ainda se entretém, mas estar o dia todo para o ar em sentido estrito. O conceito de uma praia, para mim, é um conceito de uma churrasqueira gigante. A gente vira de um lado, põe um bocadinho de molho, vira do outro... Sim. E isso para mim sempre fez muita confusão. E besunta-se todo, não é? Com óleo de qualquer forma, não é? Mas devia ser difícil arranjar material para fazer essas coisas, não? Não era. Eu tinha a ideia, no meu tempo, eu também fazia muitas brincadeiras, construir muitas coisas manuais e brincava com eletricidade e fazia todo tipo de brincadeiras. Mas tinha uma certa dificuldade em conseguir o material que gostava de ter, não é? A questão era que havia mais um ou dois amigos meus que também faziam estes foguetões. E o gosto que eu tive, ou seja, aquele gosto apareceu-me com as bombinhas de carnaval, em que de facto nós comprávamos aquelas bombinhas de carnaval, tinha um bocadinho de pólvora dentro. Pois. E eu depois descobri como fazer pólvora e de facto acabei por... Começava a comprar os Qual é a maior explosão que tu fizeste? Ia correndo muito mal, porque um dos foguetões não quis voar, eu aproximei-me dele e ele de facto explodiu. E por acaso tive sorte, porquê? Porque só fiquei com alguns fragmentos no braço, tenho aqui algumas marcas, mas não fiquei com nada afetado na cara nem nada, portanto é claro que aquilo causou alguma impressão, porque aquilo era de noite, porque eu gostava de os ver voar à noite. E de facto, de repente, as pessoas na Figueira ouviram uma explosão. Pois. E viram todas à janela. Viram o que é que estava a acontecer. Portanto, não foste declarado inimigo público número 1? Não porque fugi a tempo. Fugiste a tempo. Mas aquilo... Hoje em dia deve ser muito difícil. Um jovem da idade que tu tinhas... na altura, fazer este tipo de coisas. Não? Antes havia um pouquinho mais de liberdade, digamos, para fazer asneiras. Era muito mais liberdade. Eu sentia que as pessoas sabiam, na minha família, que eu era uma pessoa bastante independente e nas coisitas que fazia, normalmente era uma pessoa responsável, mas gostava de fazer as minhas coisas. E de facto, nunca senti muito aquela pressão de deixar de fazer. Eu saía, tinha um ritmo muito próprio e de facto tinha uma vida muito independente quando era miúdo. Os meus pais por acaso permitiam isso. E isso levou-te à física?
Isso levou-me à física, porquê? Porque eu também desde muito cedo que fui muito motivado pelos meus pais por exemplo, o meu pai oferecia-me um telescópio, eu passava o verão e depois descobri que conseguia ver o sol, e então durante o dia era fantástico porque eu passava o dia todo a ver o sol e portanto já não tinha que ir à praia. Então foi a primeira vez que vi as manchas solares e elas mudavam de dimensão e aquilo foi uma coisa engraçada, foi de facto E depois à noite vi os anéis de Saturno, portanto Pois, isso é muito giro, é muito giro, muito giro ver. é uma coisa engraçada. E o que é que eu notava? O que eu notava era que não havia muita gente com quem eu conseguisse falar destas coisas, mas também não me importava. As pessoas sabiam que eu andava lá nas minhas coisas, ninguém me chateava muito, nem eu divertia-me a fazer estas coisas. E aí, depois na universidade, bem, enfim, suponho que nessa altura já deixaste de fazer estas explosões. Pois, eu confesso que fiquei assustado quando o foguetão explodiu, porque foi a primeira vez que me apercebi que uma pessoa tem que conhecer bem a sério as coisas antes de começar a fazer, porque aquilo correu bem, ou seja, a explosão foi para o lado e eu fiquei com fragmentos nos braços, mas na cara, porque eu estava mesmo a olhar para o foguetão. Pois. E ele, em vez de voar, explodiu. De maneira que aquilo causou-me alguma... dizer, espera lá que isto tem que ser feito um bocadinho mais controlado. E, portanto, nessa altura aquilo foi um showstopper. Ou seja, assim, bem, foguetões, se calhar é capaz é melhor dedicar-me a outra coisa. Porque eu tinha, na altura, 11, 12 anos. Mas depois também com os geradores eólicos também tive um bocado de azar. Porquê? Porque eu montei um gerador eólico com uma pá vertical, nem as pás normais, são umas pás que rodavam, sim. E depois prendi-o no telhado. E depois veio uma ventania e aquilo arrancou-me aquilo tudo e estatelou-me aquilo em cima de um carro. Aquilo não foi. Os meus projetos não são, nessa idade, não eram assim muito... Eram perigosos, digamos. Mas gerou energia elétrica, porque aquilo foi um motor de um antigo aspirador da minha mãe, que eu desmontei, ainda tinha o rotor bobinado, então eu fiz as ligações para... E então aquilo era giro, porque eu via as pás a rodarem e de facto aquilo a produzir energia elétrica, não é? Quer dizer, só que depois acendia as lâmpadas com aquilo. Acendia lâmpadas com aquilo, porque aquilo era engraçado e eu não conseguia... Aquilo para mim era interessante, porquê? Porque eu sabia que na prática aquilo devia já estar tudo magnetizado, porque dos anos de funcionamento, pois. Enfim, aqueles metais, aquelas coisas, já estava tudo magnetizado. E era giro verificar que aquilo produzia, ao rodar, um efeito mecânico, produzia energia elétrica. Eu achei aquilo absolutamente fantástico. É fantástico, de facto, não é? Quer dizer, uma coisa simples, uma coisa... Mas, e na universidade, houve algum mentor especial, alguém que te causasse um especial impacto? Não me lembro de... Tive muito bons professores, não há dúvida que tive, mas lembro-me de uma disciplina que foi o Eletromagnetismo 2, e na realidade foi essa disciplina que me mostrou que eu era capaz de fazer alguma coisa de jeito. Foi a primeira vez que tive a noção que é engraçado uma pessoa dedicar-se a uma coisa, saber como funciona e saber que é capaz de o fazer, e sentir um prazer enorme pelo simples facto de já não ser mais uma explosão, que eu não controlava coisas, mas coisas que eu de facto deram trabalho e que para mim foram super interessantes, porque mostraram-me que eu estava numa sopa que me parecia... Aprendeste a fazer contas, contas para programar as coisas para não explodirem. Exatamente, basicamente, é isso mesmo. Não é? Mas sem fazer as contas, sem saber fazer as contas. Perceber bem o que é que estava a acontecer, controlar bem as coisas e depois descobri que há um prazer inato em de facto ser capaz de fazer um raciocinar de acordo com uma determinada lógica que traz um prazer enorme. Pois. Sim, quer dizer... Descobri isso com essa disciplina. Tanto mais do que com um professor. Curioso. Descobri isso com uma disciplina que eu na faculdade, o primeiro ano da faculdade para mim foi uma surpresa, porque eu não estudei muito no primeiro ano da faculdade e continuava a ter boas notas, e eu achava aquilo estranhíssimo, como é que é possível, eu ainda não sei nada e aparentemente não me estão a perguntar nada que eu tenha que aprender. Quer dizer, alguma coisa estudaste, não? Quer dizer,
Não estavas a zero. Não estava a zero. Eu tinha tido um 12º ano que tinha sido bastante estimulante. Eu sempre gostei de estudar, ou seja, eu não sou uma pessoa socialmente evoluída, porque não sou, mas sou uma pessoa que gosto, passar 12 horas a estudar, para mim faz algum sentido, gosto disto, gosto de aprender, gosto de ter o cérebro ocupado com alguma coisa. É um bocadinho, por isso é que eu acho que é um bocadinho a atividade típica de um adulto, é trabalhar, é pôr isto a funcionar. Pois, claro. É um bocadinho... E agora, indo um pouco mais para a física atual, qual é a tua visão sobre o estado da física atual? Tu és de física de partículas, originalmente, a maior parte do teu currículo é nesse física campo, trabalhas com o CERN, trabalhas, continuas ligado à experiência Atlas do CERN, suponho eu, que é o acelerador de partículas maior que existe no mundo, não é? O famoso descobridor, passa a expressão, da partícula Higgs. Exato. E muitas outras coisas interessantíssimas. A World Wide Web, por exemplo, não é? Foi inventada lá, imensas coisas engraçadas. Mas tu és dessa física de partículas, que é, digamos, a disciplina de física mais avançada que nós temos, não é? Para que lado é que estão a ir os tiros neste momento? A sensação que tenho é o seguinte, de facto, a compreensão que nós temos do universo hoje em dia é aquilo que nós vemos, os tais 5% do universo que nós vemos, temos um modelo que, de facto, é fantástico, porque nós até podemos dizer que não descobrimos física nova, porque toda aquela que tentamos descobrir nos últimos 20 anos, aparentemente está a bater certo com aquilo que a gente estava à espera de ver. A teoria é extraordinária. A teoria está a começar a bater certo, o que é desesperante, porque na realidade... Bate certo, mas está incompleta. Está incompleta. Está muito incompleta. O que está perfeito. Mas faltam-lhe peças. Faltam-lhe muitas peças. Mas quem vive hoje, vive no universo certo, no mundo certo, no tempo certo. Porque na realidade... Há muitos... Eu pensei isso, de qualquer forma, que não mas a questão é gira, porquê? Porque à medida que o homem vai conhecendo cada vez mais o universo, é cada vez maior a percentagem do universo que ele não conhece. E tem cada vez mais consciência de que isso é verdade. Ou seja, nós vivemos no universo... Isso aconteceu sempre. Mas não Quer dizer, há muito tempo que nós percebemos que quando avançamos num determinado campo, sempre aparecem mais perguntas do que respostas. Mas houve alturas em que o homem pensou que já sabia tudo. Sim, houve. E nessas alturas quando uma pessoa de facto olha para o nosso universo e diz assim, houve alturas em que eu não precisava de mais partículas, não precisava de mais interações, não precisava de mais nada porque já sabia tudo. Pois. E esse homem era provavelmente um exemplo de um nível de ignorância bastante, que agora sabemos que era um nível de ignorância muito grande. E é esse mundo que eu acho que nós vivemos, que é muito interessante hoje. Sim, quer dizer, basicamente para traçarmos um panorama disto, nós dizes que só conhecemos 5%, que é a parte que nós costumamos chamar matéria, digamos, não é? Matéria hadrónica, depois temos matéria escura, que é para aí 30%, não é? É isso, à volta disso. E o resto, 65%, é uma coisa que a gente chamou de energia escura, à falta de melhor nome, não é? A gente chama escuro, basicamente os físicos chamam escuro quando não sabem o que é que hão de chamar, o que é aquilo, o que é que poderá ser. É um pouco como os raios-x, eles não sabiam o que é que era, chamaram-lhe X, que é uma incógnita. Basicamente é a letra tipicamente usada para incógnitas. Hoje em dia, as coisas que nós não sabemos chamamos de escuras, não é? Se calhar porque já usamos as incógnitas todas por raio-x, não é? Ou assim do estilo. E quais são as tendências futuras, não é? Que tu achas que vai... Por onde é que estamos aí? Porque estamos no impasse, de facto. Estamos na física de partículas, o que nós temos hoje em dia nós temos um modelo, não é bem uma teoria, porque nós sabemos que a teoria... Por acaso é engraçado que na sexta-feira estive em Lisboa a ver uma talk, um seminário do Michelangelo Mangano, que é um físico teórico do CERN, que veio cá, que eu conheço já há muitos anos, e que na prática
também tem uma certa preferência das pessoas dizerem, nós não temos ok, o modelo padrão não é uma teoria, é um modelo Sim. que descreve, porque ainda falta muita coisa para descrever, e de facto o modelo é uma coisa que ele dizia com alguma piada, que é mais credível. Se a gente tem uma teoria, a gente nunca sabe se aquela teoria é mesmo uma teoria. Bem, de facto, o modelo é o nome certo. É o nome certo para estas coisas, isso não há qualquer dúvida. Mas acho que estamos num impasse, sim. Estamos num impasse, porquê? Porque é muito difícil nós termos neste momento algo para além do modelo padrão que seja mensurável. Por exemplo, a matéria escura é preciso, tal como qualquer coisa, para medir uma propriedade é preciso a experiência certa para medir a propriedade certa. Se calhar o modelo padrão é um modelo fechado em si próprio, digamos, quer dizer, completo por si próprio, de alguma forma. Eu acho que há um problema básico e fundamental no modelo padrão, muito para além da descoberta de novas partículas, que é, não há no nosso modelo nenhuma indicação de uma verdadeira escala de massas, uma escala de energia para as partículas que nós conhecemos. Pois. Ou seja, nós fomos à física atómica, temos aquela questão temos a função de onda, nós acabamos por dizer a função de onda tem que ter um determinado valor entre este ponto e aquele ponto, e isso fixa-nos e dá-nos um espectro. A gente saca um espectro de energias a partir daí. Sim. Nós não temos uma maneira de conseguir tirar esse espectro de energias, ou seja, espectro Sim. de massas das partículas fundamentais. Isto é giro porque parece que temos tudo, ou seja, temos os potenciais, temos as equações, temos aquilo lá tudo certo, mas não temos a condição que nos permite sacar o espectro de energia das partículas. Ou seja, aquela massa fundamental a gente não... Isso é uma das coisas que procuras? Uma das tuas buscas? É porquê? Porque as pessoas andam à procura de partículas novas e há qualquer coisa que não funciona no nosso modelo e que não são muitas as partículas fundamentais que a gente conhece. 6 quarks e 6 leptões. E acabou 12 partículas. E não temos uma única previsão das massas dessas partículas. Não há maneira de nós conseguirmos sacar isso. São dados, de facto, da experiência, mas não são os únicos. Existem muitas constantes na natureza que são dados que nós medimos e já está, temos que aceitá-las, não são dedutíveis. Aliás, as próprias equações da física não são em si dedutíveis de lado nenhum. Nós inferimos a partir da experiência que as coisas funcionam assim e construímos as equações dessa maneira. Não é? E depois temos toda uma série de parâmetros na física, a carga do eletrão, não é só as massas, a carga do eletrão, por exemplo, a velocidade da luz, a constante de Planck, são toda uma série de parâmetros que são dados, não é? E enfim, quer dizer, era muito interessante se conseguíssemos tirar mais alguma destas coisas de algo mais fundamental ainda do que aquilo que nós temos, mas não é óbvio que seja possível. Bem, nesta teoria, obviamente, parece-me que é demasiado fechada para isso. É muito difícil porque a teoria já tem um conjunto de ingredientes, ela já é tão completa, porque já, quer dizer, é quase já uma centena de anos sobre aquilo que nós chamamos a física moderna, não Sim. é? Nos anos 30 do século passado. E, quer dizer, 100 anos, a comunidade física a pensar sobre um modelo, a partir de certa altura, aquilo chega... Mas a história é complicada, não é? Porque nós temos, muito bem, estamos há 100 anos a pensar nisso, mas por outro lado, houve muitos passos em falso, muita gente que foi numa direção que era errada e depois outros que iam na direção certa, mas falhou uma peça e aquilo ficou parado durante décadas, não é? Porque faltou aquela peça de raciocínio, que depois, entretanto, alguém lá chegou e pôs a peça e aquilo era a resposta. É uma aventura interessantíssima, a história da física no século XX. É engraçado porque, por acaso, eu agora não me recordo do nome do Ricky Gervais. Ele dizia, mesmo que nós tivéssemos um apagão na nossa memória da humanidade e nós podíamos criar muitas coisas completamente novas, distintas, mas assim que começássemos a pensar em fenómenos científicos como a ciência, como método científico, provavelmente iríamos descobrir a mesma ciência que tínhamos antes do nosso apagão. Porque, como a ciência tem algum caráter universal, porque tem métodos e tem muito provavelmente as leis da física que nós iríamos descobrir deveriam ser muito semelhantes àquelas que a gente já descobriu. Mas provavelmente iríamos fazer um percurso semelhante.
Ou seja, iríamos começar pela física clássica. Era inevitável. Porque essa é simples, é aquela que uma pessoa deduz com facilidade, é aquela que uma pessoa tira conclusões, uma pessoa mede com aparelhos toscos, digamos, não é? Porque a partir do momento em que uma pessoa começa a utilizar aparelhos mais sofisticados, imediatamente a física clássica quebra, não é? Portanto, aquilo deixa de funcionar e as pessoas diriam isto afinal não é verdade. Mas para as medidas, entre aspas, toscas, as mais imediatas. As mais imediatas, aquilo funciona bastante bem e, portanto, é o primeiro passo, não é? E que permitiria já... Mas, de facto, o percurso teria que ser por aí, de qualquer das formas. Eu acho que o que é espantoso não só é que o universo é inteligível e nós conseguimos compreendê-lo, entendê-lo, mas também que ele está construído desta maneira que nós podemos ir aprendendo aos poucos, não é? Começando por uma coisa simples e depois vamos... Porque se nós tivermos que aprender a física quântica de campo para sabermos alguma coisa de física, assim logo à partida, sem ter que passar primeiro por toda a aprendizagem anterior, seria impossível, basicamente. Eu acho que a organização... nós não temos este universo por acaso. Este universo tem uma organização. Isso é evidente. E o que eu costumo dizer é as equações matemáticas, as equações físicas estão nesta sala, estão naquele canto, estão aqui, estão para ser descobertas. Nós ainda não descobrimos tudo, mas elas andam por aí. Elas andam por aí. E nós somos totalmente incapazes de descobrir aquelas que eventualmente vão mudar estas coisas. Mas elas andam por aí e estão todas à espera de serem descobertas. Até as equações. E o facto de nós podermos ter uma certa organização acaba por, de alguma maneira, dar sentido ao próprio universo. O universo não é um acaso, é uma estrutura organizada, tem leis e o facto de haverem leis que regem faz pensar que, de facto, ainda bem que eu vivo num universo organizado. Bem, se nós não conseguíssemos meter leis nisto... estamos sujeitos a um acaso total, seria perigosíssimo, digamos, mais perigoso que o teu foguete, basicamente. Isso, sem dúvida. Olha, eu acho que valia a pena falar agora talvez um pouco do impacto social que a física tem. O que é que tu achas? Porque uma pessoa, quando olha para o CERN e vê a quantidade de dinheiro que se gasta naquilo para encontrar um objeto que se chama Higgs e que, enfim, que nunca ninguém vai ver, que não tem uma aplicação direta na nossa vida, é simplesmente para nós sabermos melhor o que é o universo, como é que ele é constituído. Isto vale a pena fazer este investimento todo? O que é que achas? Ao longo dos anos eu tenho pensado muito nesse problema e tenho duas visões muito diferentes sobre como abordar este problema. Tenho uma visão muito pessoal que assenta nisto. Eu tenho que dar à sociedade porque um dia este sonho acaba. Ou seja, eu sou pago para sonhar, para poder ser feliz naquilo que faço e ter uma satisfação intelectual nas coisas que faço que fica muito para além daquilo que eu conseguiria obter com coisas meramente materiais. Ou seja, as coisas materiais trazem-me alguma sensação de bem-estar, mas acaba aí. Ou seja, se eu quiser ter uma vida realizada, eu não é um simples facto de eu poder ter dinheiro para comprar coisas que me traz isso. Isso não me traz. Esvazia-se no momento em que eu faço a compra. Habitualmente é assim. É. E o que é engraçado na ciência, e o que é engraçado na forma como o nosso cérebro pensa, e acho que não é por acaso que nós pensamos em ciência, porque o nosso cérebro exige pensar em ciência, porque a forma como os neurónios se divertem é gerar ideias com base em ideias, para criar ideias, para ser possível descrever o universo através de ideias. Isso, a questão isso achas que é geral para todas as pessoas? Os neurónios funcionam assim? Ou achas que isso é um caso particular dos teus neurónios? Eu trato os meus semelhantes da mesma maneira que me trata a mim.
Pois. Sim. Mas és o que conheces melhor, não é? Dos teus semelhantes. Pois, dos meus semelhantes é aquela pessoa que eu conheço melhor. E às vezes surpreendo-me com coisas, porque muitas vezes eu acho que os seres humanos, há uns que são muito mais práticos e pragmáticos e olham para e têm problemas curiosos porque acabam por perder tempo para ver isto. Mas eu sempre achei que as pessoas se preparam melhor para as coisas que nunca lhes acontecem do que aquelas que realmente lhes vão acontecer. Pois. E portanto eu acho que ao nível da preparação o que eu acho que é necessário é desfrutar um bocadinho do caminho. Eu acho que é. Mas há um grau de satisfação em racionalizar as coisas, não sei, acho que há um grau de satisfação em pensar que é extremamente poderoso. Mas isto, nós estamos a falar de impacto social. Impacto social. Quer dizer, estava eu a perguntar por isso. O impacto social, esta é a tal perspectiva muito pessoal que eu tenho sobre estas coisas, que é aquilo que eu chamo o gosto em pensar, em poder raciocinar, poder elaborar ideias e poder, de facto, ter ideias diferentes daquelas que me deram origem àquelas ideias. Ou seja, isto para mim é um... Depois há um outro aspecto, que é o aspecto de como é que a ciência traz, o que é que a ciência pode trazer à própria sociedade. E são aquelas coisas, são as pessoas únicas, não é? Por exemplo, uma pessoa chamada Faraday. Se eu tirasse o Faraday da história da humanidade, a primeira coisa que acontecia, apagavam-se as luzes todas desta sala. O som deixava de se ouvir, a imagem desaparecia, a roupa... O som do microfone, queres dizer? O som do microfone, sim. A roupa que eu tenho vestida, que foi fabricada por máquinas que utilizam o princípio de deixava de existir, eu de repente ficava de tanga. Literalmente. Aquilo que tinha que fazer... Antes do Faraday havia roupa, não é? Não estavam de tanga, mas enfim... Não, o que eu estou a falar é da roupa que eu tenho vestida agora. Esta em concreto. Esta em concreto. Se eu desligasse o Faraday, eu ficava numa situação que tinha que voltar aos tempos antes do Faraday. Sim. E de facto tinha que utilizar... E dá-me a sensação de que as pessoas são muito... As pessoas gostam muito de falar em grandes coisas, como qual é o impacto que a ciência tem na própria sociedade. E eu estou convencido que é nas pequenas coisas que nós notamos que a ciência tem um impacto direto na própria sociedade, que já teve e que está a ter, mas as pessoas habituaram-se a isso e já não ligam nenhuma. Certo, isso é verdade, mas uma coisa é a eletricidade, que o Faraday estudou e as leis que ele descobriu, etc. Isso tem uma aplicação muito direta e imediata no dia-a-dia das pessoas. Agora, o bosão de Higgs não é tão evidente, digamos, não que tenha um impacto, embora, quer dizer, aquilo influencia imensas coisas a nível microscópico, que depois terá papel a nível microscópico, mas tecnologicamente não parece que a gente vai conseguir utilizar o bosão de Higgs para nada. Não, isso é verdade, mas tudo aquilo foi construído para, por exemplo, detectar o bosão de Higgs, acaba por ser de uma grande utilidade, porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalho numa experiência que tem o tamanho de um edifício de 6 andares. Aliás, a experiência do tamanho do edifício dos gabinetes, dos nossos gabinetes no CERN, e acaba por ser uma experiência que foi projetada para detectar não apenas o bosão de Higgs, mas ir à procura de física nova e de novas interações e ver se é possível no LHC. E na realidade o que é que nós vemos? O que nós vemos é que parte da tecnologia que é desenvolvida para aqueles detectores acaba por de alguma maneira ser utilizada na vida normal. Os PETs, eu tenho colegas meus que utilizaram os cristais da experiência CMS, que é a experiência concorrente de Atlas, para montar um dispositivo que permite de alguma maneira ser utilizada num sistema PET. E portanto aquilo acaba por de alguma maneira um físico que começa por fazer um bocadinho a ciência pela ciência, de repente depara-se com uma questão muito simples, que é que aquela ciência pode ser aplicável. E isso é uma coisa interessante porque eu gosto de resolver problemas. E como gosto de resolver problemas, às vezes acabo por agarrar nas soluções dos problemas e colocá-las na sociedade normal.
Por exemplo, muitas vezes, quando uma pessoa, hoje em dia fala-se muito em machine learning, na inteligência artificial e há muitos algoritmos que nós utilizamos no CERN que já utilizam esses, mas há 20 ou 30 anos que utilizamos esses algoritmos. E esses algoritmos são uma função que nos ajudam, são essencialmente algoritmos que nos permitem ir à descoberta dessas partículas. Mas também podem ser utilizados numa indústria, podem ser utilizados, porque aquilo é tudo análise de dados. Isso é para ir à procura de coisas que são partículas raras. É equivalente a ir à procura de feitos raros. Ou melhorar, portanto aquilo acaba por... Essas ferramentas acabam por permitir ter essas aplicações também. E tu já usaste estas ferramentas fora do âmbito da física? Já. E então, como é que isso foi? É muito giro, porquê? Porque eu quis fazer exatamente esse desafio, ou seja, quis usar os códigos que nós utilizamos para fazer a descoberta do bóson de Higgs e quis experimentá-los numa indústria. E quis experimentá-los, já que tenho códigos que vão à procura de partículas que são raras, eu vou à procura de feitos que são raros. E cheguei à conclusão que utilizando os mesmos códigos se conseguem ter exatamente as mesmas performances. Porque no final do dia é análise de dados. É a mesma coisa. E já agora, em concreto, que defeitos é que tu encontraste? Em que contexto? Só para não falarmos tão em abstrato. Eu tenho, na realidade, duas aplicações. Uma delas foi precisamente na Bosch. Portanto, a ideia era nós desenvolvermos um sistema que conseguisse, de alguma maneira, identificar alguns defeitos que existem nas linhas de produção. E foi bastante engraçado. Porquê? Porque de facto os modelos que nós adotámos acabavam por de alguma maneira poder identificar bem os parâmetros e identificavam as variáveis que poderiam considerar um bocadinho serem mais responsáveis por estes defeitos que poderiam eventualmente aparecer. E isto foi feito, e eu não queria fazer isto de uma maneira diferente da aplicação. Havia uma questão por princípio que estava na base. Eu queria de facto utilizar os códigos que nós utilizávamos no nosso dia-a-dia para mostrar que esses mesmos códigos funcionavam também noutros ambientes. E de facto funciona, porque nós conseguíamos ter curvas que permitiam rejeitar peças com defeitos de peças sem defeitos. E o que é engraçado é que a indústria trouxe-nos uma coisa muito gira, que foi e que é diferente da nossa física. E isso foi um ganho que eu ganhei ali, porque foi uma experiência de vida muito interessante. Porque uma coisa é eu analisar os dados do passado e verificar quantos Higgs existiam nos meus dados. Outra coisa é eu dizer, na próxima peça que vai passar debaixo do meu sistema, qual é a probabilidade daquele ser um Higgs defeituoso. Isso é completamente diferente, porque o desafio é muito giro. Porquê? Porque aquilo custa dinheiro, portanto aquilo não é uma decisão a feijões. Pois. E portanto isto muda um bocadinho o paradigma portanto há aqui uma ligação que isto foi bastante interessante do ponto de vista intelectual. Porquê? Porque é um desafio que a indústria nos coloca e é um desafio que a indústria nos coloca muito sério, porque é dizer assim, eu agora vou ter que dizer às pessoas que estão na linha de produção que vão ter que tirar uma peça que não parece que está mal, parece que está boa, mas probabilisticamente existe uma boa probabilidade dela vir a dar problemas, e ela vai ter que atirar, e se atirar vai custar dinheiro. Pois. E portanto é esta... Mas se não atirar... Se não atirar, a probabilidade da percentagem de defeitos não vai melhorar. E às vezes é estranho, porque como é tudo probabilístico, ou seja, eu vejo passar 100 peças, não é? Eu vejo passar 100 peças e tenho que tirar uma que tem um classificador a dizer é preciso tirar esta peça, e os operadores, quando vão olhar para a peça, dizem, mas por que raio que eu tenho que tirar a peça, parece boa. Eu não vou tirá-la. É um exercício muito engraçado, mas como tem custos, é esta simbiose. Achei engraçada a experiência que a indústria traz, é muito rica deste ponto de vista, porque torna muito visível o impacto que tem a ciência, mas a ciência tem que ser muito bem gerida para realmente ter um impacto positivo na sociedade. Pois. Ela tem que ser bem gerida, não pode ser... Quer dizer, ciência por ciência, deixem-na fazer o que a ciência quer, mas depois, quando se trata de aplicações, é preciso perceber muito bem como é que a gente vai aplicar, em que contexto, claro.
e verificar se a sociedade está satisfeita com aquela ciência, porque eu sei que os engenheiros da Bosch às vezes ficavam desesperados comigo. Pois, quer dizer, é complicado Exatamente, tirar isto, mas quer dizer, vamos lá ver, mas não havia um outro critério qualquer que pudesse verificar que realmente aquela peça não estava bem? Ou tiravam e estavam fora? Ou... É difícil, porquê? Porque, vamos imaginar uma linha de produção que tem 5 estações em que a peça para 5 ou 6 vezes para fazer uma operação qualquer. E tem os robôs a fazer aquela peça. O que é possível imediatamente detectar? Se o robô tem uma posição que não está muito bem definida e tem um defeito, ou tem uma folga, ou tem uma coisa qualquer, aquilo consegue-se identificar. O problema é que quando eu tenho um pequeno desvio na primeira estação de 1 ou 2 milímetros numa posição qualquer e depois tenho outro pequeno desvio na terceira estação, não é suficiente para eu tomar uma decisão em cada uma das estações de controle, mas depois o resultado final, mas já é tarde demais. E portanto o que é necessário para... E esta é a visão que eu tenho da linha de produção. Para ver uma linha de produção como um todo, e quer dizer, a minha experiência é uma experiência de contacto com os engenheiros e com quem estava a trabalhar, porque eu gostava muito de estar lá também com os operadores das linhas, porque é impressionante ver as pessoas É necessário para ganhar sensibilidade, não é? Para ganhar sensibilidade. E depois o que eu noto é, há um ganho na combinação de todos os parâmetros ao longo de uma linha de produção e que não é trivial, porque uma pessoa vai ajustando tudo até ter os parâmetros corretos em cada linha. Mas agora, os pequenos desvios de um sítio, mais aqueles do outro, mais aqueles do outro, isso é extremamente difícil. E aí também está algum ganho. E portanto, o teu software de física de partículas serviu para identificar estas coisas e poupar alguns milhões de euros à Bosch? Eu não sei. Eu nessas coisas... eles ficavam muitas vezes desesperados comigo. Porque eu olhava para aquilo... Professor, como é que a gente faz isto e tal? Não sei o quê. Olha, quer dizer, tu tiveste mais outras iniciativas de empreendedorismo, digamos, não é? Tive. Portanto, não se reduziu a explodir foguetões lá na Figueira? Não. Então, conta lá. Pois, eu durante os anos em que estava a fazer o meu doutoramento no CERN, eu gostava muito de ir para a montanha. E então houve uma altura em que eu, de facto, queria ganhar um bocadinho... O CERN fica na Suíça, tem lá muita montanha. Tem muita montanha e eu passava os fins de semana na montanha. Quando não estava a trabalhar, agarrava na minha mochilazinha e ia para a montanha. E depois decidi que, de facto, estava na altura de ver se era capaz de fazer alguma coisa de montanha. E então quis começar a treinar, e como gosto muito de escalada, comecei a fazer e pronto, quis montar um ginásio onde eu treinasse, não é? E então comprei ainda várias centenas, talvez milhares de peças e comecei a montar o meu ginásio. E quando comecei a montar, as peças partiam-se. E partiam-se, aquilo deixou um bocado desesperado, então, mas acabei de comprar a peça, aquilo é novo e está-se a partir. E depois um físico olha para aquela peça e sabe exatamente o que está a acontecer. O que está a acontecer é que a peça era feita de um material que era rígido, que era um material compósito, uma resina epóxi, uma coisa deste género, que fica rija, e depois, quando essa peça era aparafusada contra uma parede que era irregular, nos pontos de contacto a peça partia. Pois, claro. Portanto, a tensão maior aí, não é? A tensão rachava aquela peça. Portanto, se a tensão naquele ponto racha, é preciso dividir a tensão, espalhar a tensão por uma área maior. Então o que é que eu fiz? Fiz uma borrachinha que tinha uma ligação física atrás, pronto, nunca mais partiu peça nenhuma. Quando dei por ela, já tinha feito uma empresa para vender aquilo, estava a vender milhares de peças e estava a ficar com uma vida feita num pesadelo, porque eu estava na altura a fazer a minha tese de doutoramento e depois tinha que ir para o sítio, porque entretanto construí a máquina para fazer a injeção daqueles materiais e fiz aquilo tudo. E então tinha uma máquina para fazer a injeção, fazia a injeção dos materiais e comecei a vender milhares de peças por todo lado. E aquilo começou-me a tirar um bocadinho o gosto pela vida, não é? Quer dizer, então passei aquilo a uma sócia. Tu gostas de arrancar o negócio, mas depois alguém que pegue naquilo? Eu gosto de resolver o problema, porque depois o que é que aconteceu? Eu fiz a empresa, comecei a fazer as peças, montei o meu ginásio, ainda consegui durante 2 ou 3 anos motivar muito uma atividade em que as pessoas podiam comprar aquelas presas e instalá-las. Eram presas indestrutíveis, aquilo não é possível partir, porque aquilo foi à procura do material
que de facto fosse um bocado indestrutível e que a borrachinha atrás e que não se partia. De maneira que, só que aquilo acaba por ser uma prisão, porque uma pessoa vai fazendo aquelas coisas e depois, e é um bocadinho esta... Isso mostra de alguma forma, digamos que a tua formação como físico foi útil para desenvolver um negócio neste caso, não é? E para resolver problemas também na fábrica da Bosch e outras coisas. Portanto, um físico é extremamente útil para a sociedade, mesmo que seja um físico de partículas, digamos, como é o caso. Este treino de resolver problemas, que é o treino que um físico tem, basicamente, é extremamente útil em muitas situações. Agora, como é que será que podemos tornar a física um pouco mais acessível ao público em geral? Como é que a gente poderia fazer uma coisa dessas? Eu acho que a física, para mim, é uma consequência da minha curiosidade. Ou seja, eu sou físico porque sou inevitavelmente físico porque sou uma pessoa extremamente curiosa. Provavelmente, se tivesse tido uma formação mais ligada a outras áreas, a curiosidade é que é a pedra basilar de tudo. Ou seja, antes de ser um físico, ou ser um matemático, ou ser pergunta que eu faria a mim próprio era: eu sou uma pessoa curiosa ou não? Gosto de ver estas coisas e o que é que eu gosto mesmo de fazer e de ver e essa curiosidade é que está na base de tudo. Ou seja, para mim, o facto de ser físico e a forma como eu gosto da física aparece muito porque aquela curiosidade vinha casada com uma coisa que era... Eu apreciava a curiosidade de ter uma equação, ou seja, achava piada com aquela curiosidade, isto é giro e tal, mas tem esta explicação, tem esta equação, tem esta coisa, portanto eu sentia-me satisfeito nessa... E isso é que me levou à física. O parênteses faz lembrar o Dirac, não é? Que tem uma equação chamada equação de Dirac e que dizia aos outros físicos: eu tenho uma equação, tu também tens. É isso. Basicamente. É um mas isso, quer dizer, vamos lá ver, essa curiosidade é algo que se desperta também nas pessoas. Se nós queremos chegar ao público em geral, digamos, se for pela curiosidade, temos que arranjar forma de despertar, de alimentar, não? Eu confesso que eu nunca precisei disso. Ou seja, eu acho que já nasci curioso, acho que vou morrer curioso e, de facto, aquilo que eu gostaria era, quando estivesse a apagar-me desta vida e desta para melhor, ter um daqueles e perceber como é que este mundo funciona. Se calhar, em vez de curiosidade, se tiveres entusiasmo, consegues... Eu acho que o entusiasmo por uma determinada coisa é algo que cativa sempre, parece-me. Cativa os alunos quando nós damos aulas, cativa o público em geral quando nós falamos, acho eu. O entusiasmo é verdade, mas o meu entusiasmo assenta na curiosidade, ou seja, às vezes é quase, quer dizer, é de tal forma infantil isto, que nem sequer tenho coragem de falar disto, porque uma pessoa curiosa... hoje em dia na nossa sociedade, uma pessoa que mostra um índice de curiosidade muito elevado faz mais perguntas do que dá respostas. Claro. E então não é... enfim, tem todos os rótulos e mais alguns, não é? Quer dizer, acaba por de alguma maneira... E por isso uma pessoa aprende a não mostrar que faz tantas perguntas. Ou seja, falas em silêncio. Mas está sempre porque é uma questão de... não sei... Quer dizer, um bocadinho esta... Mas a curiosidade para mim, de facto, está... Eu se tivesse que dizer exatamente o que é que... Bater uma pilha atómica quando eu nasci, de uma dose de curiosidade enorme sobre tudo o que está a acontecer à minha volta. E isto é um bocadinho a definição que me leva... E depois o entusiasmo vem atrás, porque uma pessoa com curiosidade e um bocadinho de inteligência, depois... o entusiasmo vem porque uma pessoa começa a perceber como as coisas funcionam e então começa a perceber que isto tem lógica e tem coisas, portanto uma pessoa, mas é um treino, uma pessoa vai-se treinando. Claro. e vai... Sim, quer dizer, à medida que uma pessoa vai treinando, vai aprendendo coisas, obviamente o espectro de coisas pelas quais uma pessoa sente curiosidade aumenta muito. Aumenta brutalmente. Porque uma pessoa consegue ver muito mais longe, ver muito mais coisas, etc. e resolver mais problemas, o que é bastante interessante. Qual é que achas que poderia ser? O que é que tu gostarias de deixar como legado? Agora que estavas a falar, enfim, disso.
Eu legado, eu por acaso não tenho essa preocupação. Ou seja, não... Eu vou ser muito pessoal nestas coisas. Eu acho que fui posto neste mundo para ser feliz. Sem dúvida, eu também estou convencido disso. É, exatamente, é isso. Estou absolutamente convencido disso. E o meu índice de felicidade normalmente é sempre muito elevado, e é muito elevado, mas o meu grau de felicidade aparece quando eu de facto consigo compreender alguma coisa, mas não estou tão preocupado em deixar isso. É um bocadinho. Mas que conselho é que darias aos jovens físicos? O que eu diria aos jovens físicos era o seguinte. Nossos alunos, por exemplo. O que eu diria basicamente era o seguinte: a física é uma ciência muito, muito interessante, e nunca fiquem com a ideia de que percebem tudo. Deixem sempre um bocadinho por compreender, quando têm que compreender alguma coisa. Porque isso é como o Hemingway dizia: ele, quando escrevia, nunca deixava de um dia para o outro, nunca esvaziava o poço, deixava sempre um bocadinho de água, porque um bocadinho de água ele no dia seguinte conseguia ter mais água no poço. Portanto, a curiosidade aqui motiva também uma certa aprendizagem de uma determinada maneira. Eu sempre desfrutei muito do facto de aprender, mas gosto de aprender de uma determinada maneira. Gosto de ir eu à procura, ser eu capaz de fazer coisas e interagir com as pessoas sobre coisas muito concretas. Eu tenho este problema para resolver, como é que eu vou resolver este problema? E estas coisas muito concretas. O que também permite uma boa convivência com toda a gente. Ou seja, por um lado, sou uma pessoa que gosta da ciência pela ciência, gosta da física pela física. Gostava de ter aprendido muito mais física do que aquela que aprendi. Isso de facto é verdade, porque a partir dessa altura nós começamos a fazer ciência de uma determinada maneira e temos que ser profissionais naquilo, e o CERN obriga a esse grau de... Pois, claro. Pronto, eu amanhã tenho que fazer uma certa especialização, não é? Uma certa especialização. E a física é um mundo, portanto, quando uma pessoa se especializa, embora quando uma pessoa se especializa, há paralelos com outros ramos da física, e portanto uma pessoa acaba por, no fundo, crescer em todos os campos. Mas a especialização, obviamente... É necessário. Por exemplo, amanhã vou ter que fazer uma apresentação sobre a forma como nós fazemos a reconstrução de determinados tipos de eventos. E aquilo, eu nem sei para que é que me perguntaram para fazer aquela apresentação, porque na realidade, quer dizer, é difícil uma pessoa pedir a outra, que já faz aquilo há 20 anos, que fale sobre aquilo. Quer dizer, uma pessoa diz assim, mas o que é que eu vou dizer? Mas toda a gente já sabe isto, não há nada de novo aqui para explicar. Mas pediram para ir lá explicar aquela coisa. E então, qual é a volta que eu vou dar? A volta que eu vou dar é porque é que eu fiz aquilo e a que cenários de física é que eu apliquei aquela coisa, porque acho que é muito mais interessante por aí. E dizer aquela ferramenta é uma ferramenta que é simplesmente universal para poder ser aplicada a montes de cenários diferentes. E é uma coisa... Mas senti-me um bocadinho... Mas porque é que querem ouvir uma coisa, quer dizer, que a gente já faz há tanto tempo e é estranhíssimo. Aquilo já faz parte da parte que não é interessante da física, porque é a parte que eu já sei. A parte que é interessante é aquela que eu não sei. Tudo o resto é irrelevante. Aquilo que eu sei não tem para nada, já sei. Já não serve para nada para ti, para outros que têm que aprender. Pois é isso. Tem que ser para esses. Quer dizer, eu não sei, mas eu pessoalmente vejo um pouco o nosso papel como professores. Nós aprendemos uma série de coisas que, enfim, que se calhar eu gostaria que alguém me tivesse dito antes, não é? Que não precisava de cair naqueles erros, que devia ter feito, saltar logo para entendido aquele aspecto daquela maneira e não da maneira como estava a aprender. E eu gosto de explicar essas coisas aos alunos em concreto. Por exemplo, se há um determinado cálculo que envolve uma determinada aproximação, às vezes não me disseram que havia uma aproximação ali. Não é? Disseram isto é assim, não é? E eu gostava que me tivessem dito que aquilo era uma aproximação e esse tipo de coisas, por exemplo, que eu fui descobrindo, fui percebendo com o tempo, mas eu quero passá-lo aos meus alunos, porque eles não têm que fazer todos os passinhos que eu tive que fazer, basicamente. Não, isso eu acho que é importante. Acho que é importante. Há aqui duas coisas. Eu por acaso separo o mundo entre pessoas que querem mudar o mundo e pessoas que não querem. É giro. Talvez haja outros.
Não, mas eu naturalmente separo esta... Sim, talvez. E é engraçado, porquê? Porque essa separação não tem naturalmente que ter nenhuma implicação mais positiva de um grupo ou de outro, certo. Porque há pessoas que não querem mudar o mundo e que mudam, há pessoas que querem mudar o mundo e não mudam. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Mas como concepção é engraçado ver que eu, ao interagir com as pessoas à minha volta, tenho sempre esta noção: aquele quer mudar o mundo, aquele não quer, não precisa, mas depois se calhar até vai. Mas há aqui uma forma de perceber o mundo, e o que eu acho, talvez, se tivesse que dar um conselho aos nossos estudantes de física, dizia-lhes o seguinte, que era: seja lá o que fizerem, tentem duas coisas: saber fazer e dar mergulhos. O que é que eu chamo de dar mergulhos? A ciência é de tal forma uma coisa interessante que, se derem um mergulho suficientemente fundo, vão chegar a um sítio onde nunca ninguém esteve. Têm que estar preparados para dar esse mergulho, porque às vezes não é fácil. E muitas vezes... É preciso ir fora da caixa, como se costuma dizer. É preciso sair fora da caixa. Isto sem trabalho, as pessoas não gostam muito de ouvir falar no trabalho. Na realidade, é impossível. Mas o que é giro é que o trabalho é a atividade típica de um adulto. Da mesma maneira que uma criança tem como atividade típica brincar. Portanto, sim, o trabalho é a brincadeira de um adulto. E a mim faz um bocado de impressão, não é? Quer dizer, um adulto... Eu gostei disso, o trabalho é a brincadeira do adulto. Não creio que haja muito a pensar nisso, mas eu acho que, enfim, eu acho que os físicos fazem isso bastante. É. Eu acho que isso é bastante o modo de ver de um físico, não é? Nós estamos aqui a brincar com coisas maravilhosas e enfim. É um bocadinho... A física tem esse... Porque sempre que um processo acaba por, de alguma maneira, se materializar... Por isso é que eu acho que o ser humano tem esta característica que é... Está a olhar para um processo e, de repente, não percebe aquilo. E há um dia em que dá um clique e ele percebe exatamente o que está a acontecer. Isso é uma coisa... Primeiro, não se consegue explicar a ninguém. Uma pessoa não... É o Eureka, não é? Do Arquimedes. Mas, na realidade... Nós verbalizamos uma coisa que é impossível de descrever, porque aquilo, o grau de satisfação é enorme, a pessoa perceber aquilo é um... E isto só se consegue, isto é como ir ao cinema, uma pessoa só consegue saber do que é que o filme trata se vai ao cinema. Se nunca vai ao cinema, não tem maneira de saber o que é que o filme... E eu acho que as pessoas têm que se consciencializar que sem trabalho... podem estar a perder acesso a um grau de satisfação que ultrapassa... Sem dúvida. É um bocado esta a minha concepção das coisas. Portanto, às vezes vale a pena meter ali um bocadinho de esforço. António, acho que vamos ficar por aqui. Okay. Muito obrigado por teres vindo a este convite. podcast, não é? E até à próxima, então. Muito obrigado. Muito obrigado.